E aí, pessoal, tudo bem? Desculpa, já começou o vídeo tossindo. Bom, hoje nós vamos começar aqui a falar sobre DAX, tá? Na última aula aqui de Power BI a gente falou sobre a diferença entre medidas e colunas calculadas. E hoje a gente vai começar a criar algumas medidas ali um pouco simples até, bem similares ao Excel, caso você tenha alguma experiência com Excel. Mas são funções que a gente precisa saber porque no futuro a gente vai conseguir fazer a junção dessas funções com outras funções, fazendo com que a gente expanda ali a nossa possibilidade ali dentro do Power BI, tá? Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre. Provavelmente eu quero falar sobre sum, talvez eu falar sobre average e max e mínimo, tá? Então ali soma a média, o valor máximo e o valor mínimo, então a gente consegue ali trazer aquele valor máximo, aqueles valores dentro de uma coluna, né? Então, vamos lá. Bom, vamos aqui importar dados do Excel. Eu vou importar essa mesma base de dados que aqui a gente estava utilizando antes, tá? Eu vou colocar essas áudios aqui, vou dar um transformar dados só para a gente dar uma olhada e ver o que ele retorna. Peraí que está no outro monitor, puxei para cá. O que ele retorna para a gente aqui, tá? A gente tem a mesma base que a gente está utilizando nas últimas aulas, que aqui a gente tem Row ID, então aqui a gente tem uma tabela aqui de ordens, né? De alguma empresa, não sei de qual empresa, mas aqui a gente tem essa tabela de ordens, e que a gente tem aqui a order ID, a gente tem onde que foi comprado, a gente tem informações ali de ordens e de produtos que foram comprados ali dentro daquela loja, tá? Bom, aqui a gente tem algumas colunas numéricas, aqui no final a gente tem Profit, Discount, Quantity, Sales, aqui a gente tem o Ship Cost. Então a gente tem algumas colunas aqui que a gente consegue fazer para trazer soma, average, a gente vê que a gente não tem valores nulos, então a gente consegue fazer cálculos dentro dessas colunas, tá? Bom, aqui eu vou fechar e aplicar, a gente já tem aqui, só deixa ele carregar aqui que a gente já está importando a base de dados dentro do Power BI, tá? Então a gente já tem essa base aqui, e quando a gente vier aqui, a gente consegue ver que a gente já tem essa tabela aqui, orders, e aqui todas as informações que a gente tem aqui, tá? Bom, vamos começar pela função de soma, tá? Como que a gente faz para criar aqui utilizando a função DAX? A gente tem que utilizar medidas, tá? Vamos criar uma nova medida aqui, fazer a criação da nova medida, vamos colocar aqui, ó, sum. Deixa eu escolher uma coluna aqui que a gente pode usar, vamos utilizar essa shipping cost. Então aqui, shipping cost. Como que a gente vai fazer aqui? Ele já dá o igualzinho aqui pra gente. Como que é a função sum? Ela é bem simples aqui, caso você utilize o Excel ali em inglês, é igualzinho, ou caso você utilize português, você só precisa trocar por inglês, porque aqui todas as funções da DAX elas são em inglês, tá? Então, como a gente faria? A gente colocaria aqui um sum, abriu e fechou parênteses, e vamos colocar aqui shipping cost. Beleza? Ele já vai retornar ali pra gente. A gente vai colocar aqui a tabela que a gente está colocando e a coluna, né? Então, shipping cost. Quando ele executar isso daqui, a gente vê que a gente vai criar um outro valor aqui e a gente consegue ver que ele fica com esse íconezinho aqui, meio que uma calculadora do lado, para dizer pra gente que isso é uma medida, tá? E não faz parte e não faz parte ali da nossa tabela, tá? Se a gente voltar lá para verificar os nossos dados, a gente vê que ele não cria uma nova coluna. Esse é um valor que ele fica armazenado aqui dentro do Power BI, mas ele não adiciona nenhum valor para a nossa database aqui, tá? Ele fica armazenado só como uma medida mesmo. Bom, você deve estar se perguntando, tá? Eu não sei se você já chegou a ver a parte visuais aqui, só que se eu fizer isso daqui, vamos colocar um cartão aqui e vamos colocar o valor aqui de shipping cost. O que ele vai retornar para a gente? Aqui ele vai retornar para a gente a soma desse shipping cost. Então, para que a gente utiliza essa DAX, tá? A gente pode ver que caso a gente venha aqui no campus, a gente já tem esse valor, né? Ele já vai trazer aqui para a gente soma. E aqui caso a gente clique nesse botãozinho aqui da setinha para baixo, a gente tem soma, média, a gente pode trocar. E se a gente trocar, ele vai trocar ali, tá? Mas para que a gente utiliza? Caso eu crie outro novo cartão aqui, vamos supor que eu crie outro novo cartão aqui e eu coloco essa medida que a gente criou, a gente tem o mesmo resultado. Mas por que eu vou querer ter esse mesmo resultado, tá? Aqui, não é, a gente precisa ter, às vezes, a gente precisa criar essas medidas para combinar com outras medidas. Vamos voltar aqui para nosso DAX, tá? E vamos fazer só uma exemplificação aqui, tá? Aqui a gente só fez um sum normal, tá bom? A gente fez apenas uma coisa. Eu vou criar não precisa tentar entender aqui agora, não vou explicar também, porque eu vou deixar para próximas aulas para explicar essas novas funções, mas vamos fazer uma coisa aqui, tá? Vamos dar um calculate aqui, beleza. Não, deixa eu voltar aqui, desculpa. Eu vou voltar ali primeiro só para a gente fazer alguns testes, tá? Vamos criar aqui uma nova tabela, vamos criar uma tabela, tá? Vamos colocar aqui região e vamos colocar esses dois valores aqui, tá? Shipping cost em valores e a nossa medida. A gente vê que a gente tem os mesmos valores aqui, né? Para todo, ele vai fazer os filtros ali e a gente consegue ter os mesmos valores aqui, tanto para shipping cost quanto para nossa medida, tá? Esse daqui é o valor da coluna normal, esse aqui é a nossa medida. Vamos colocar um filtro aqui, uma segmentação de dados. Ops, desculpa, ele acabou criando dentro daquela lá.
Tá, deixa eu só tirar aqui fora, porque senão ele faz isso. Deixa eu clicar aqui na segmentação de dados e vou jogar a região para cá. Quando eu filtrar uma região aqui, ele está vendo que ele vai fazer esse filtro para a gente, tanto aqui em cima quanto aqui. Ele vai, tanto esses dois valores, ele vai ficar para os nossos filtros. Ele vai filtrar para que a gente pegue aquele soma de shipping code só para aquele país que a gente está acessando aqui, essa região, desculpa. E no futuro aqui a gente vai ter alguns casos, por exemplo, caso você queira fazer uma porcentagem do total, caso tem alguns casos aqui que você não quer que ele filtre. Então, pelo exemplo aqui, qual que eu poderia fazer? Eu poderia utilizar um calculate aqui, que é outra função de DAX. Deixa eu só apagar e colocar mais. Calculate. Aqui o que o calculate pede? Ele pede uma expressão, que é essa soma de shipping cost que eu quero. E aqui a gente consegue colocar alguns filtros, tá? Vamos, por exemplo, desculpa aqui, vamos, por exemplo, colocar aqui. Eu vou utilizar a função all. E eu quero colocar aqui a tabela orders. Beleza. Tá fechado. Tá. Fechou. Dei um enter aqui. Depois eu vou explicar essas funções de calculate all nas próximas aulas, tá? Mas vamos voltar aqui, tá? Beleza. Agora a gente tem. Se a gente olhar aqui, tá vendo que a gente tem aqui o shipping cost aqui para cada um filtrado, que é a da nossa coluna normal, a nossa coluna que a gente trouxe normal, e aqui é a nossa medida com o calculate e o all. Tá vendo que ele retorna pra gente é porque aqui não tá com a casas decimais, mas caso a gente venha aqui e coloque as casas decimais, provavelmente ele vai, número decimal, 2, 3, tá vendo? A gente fica com o mesmo valor aqui. Então tá vendo que agora que a gente combinou a função sum com o calculate, com o all, esse valor aqui ele vem do total e a gente poderia fazer uma porcentagem, por exemplo. Quanto desse valor aqui tem para o total? Então a gente poderia fazer um cálculo diferente ali, entendeu? Então é para isso que a gente utiliza essas medidas mais simples aqui no DAX como medidas para que a gente consiga fazer quando a gente queira combinar com outras funções DAX para que a gente tenha algumas visualizações. Como eu falei, esse valor aqui é do total. Vamos supor aqui que eu vou filtrar aqui. Vamos filtrar Central Ásia. Eu filtrei Central Ásia, mas aqui ele filtra para a gente do Central Ásia, que é a nossa cor normal. Só que para nossa medida, como a gente colocou lá o calculate e o e o all, ele não fica, ele fica o valor total. Então a gente consegue fazer essas diferenciações aqui dentro do DAX, tá? Bom, vamos aqui para o DAX aqui, vamos criar mais algumas novas medidas, tá? Eu vou criar aqui o average, beleza? Como que é o average aqui dentro do Power BI? É o normal aqui, average, tá? E a gente vai colocar aqui o column name, a gente vai colocar orders shipping cost. Beleza, vamos executar aqui, vamos voltar, ele vai criar uma nova medida aqui que a gente tem como average. Se a gente vir aqui e clicar aqui no, deixa eu só tirar o filtro aqui, tá bom? Vamos colocar aqui, ops, desculpa, eu sempre esqueço que eu preciso clicar fora, vamos colocar aqui mais um novo coisa e vamos colocar aqui o average. Tá vendo que agora a gente tem o average de shipping cost ali? Se eu vir aqui para esse daqui e colocar como average, a gente vai ter a mesma coisa aqui. A soma mediana, média, tá? A gente vai ter o mesmo valor aqui. Esse daqui é o valor da nossa coluna, esse daqui é o nosso valor da nossa medida. Caso a gente filtre aqui, ele vai filtrar normalmente. E aqui, como a gente tem aquela medida que está com o all e o calculate, ele não está filtrando. Então, a gente consegue fazer, se a gente quisesse fazer uma coluna assim também do average para que ele não pusesse, a gente poderia fazer. Então, a gente aprendeu o sum, o average. Vamos aprender aqui também mais duas. A gente pode falar sobre o mínimo. Min, tá? Vamos colocar aqui, a gente tem o min, tá? Que é a mesma coisa aqui. A gente pode colocar aqui order shipment pen, tá? Então aqui o sum, ele vai trazer a soma da coluna, o average, ele vai trazer a média, então average normal. Aqui o mínimo, ele vai trazer o valor mínimo que a gente vai ver. E já vamos criar outra aqui, vamos criar uma nova medida que é o máximo. Máximo, vamos colocar aqui max orders, vamos colocar aqui shipment, não, order, a gente pode colocar ali também aquela que a gente viu, mas a gente quer colocar aqui só o shipment cost, não a coisa. Beleza, fechamos aqui, vamos voltar aqui para nossa tabela e vamos criar uma, deixa eu apagar esse outro aqui, vamos colocar mais dois aqui, vamos colocar um mínimo. Quando a gente executar o mínimo aqui, ele vai trazer para a gente, então, o valor 1 ali foi o mínimo. E caso a gente coloque aqui o máximo, ele vai trazer aqui para a gente o máximo que a gente pagou de shipment cost ali. E caso a gente utilize os filtros, ele vai filtrar ali normalmente. Até a gente consegue ver aqui 1.02. Então, a gente consegue estudar essas funções aqui para que a gente
traga esse valor como uma medida. Lembrando que, como eu falei anteriormente, a gente pode utilizar essas medidas mais simples sozinhas, mas é muito difícil. Geralmente a gente utiliza essas medidas combinando com outras medidas, como a gente fez aqui com esse Shape Coast, combinando ali com Calculate, com All. Mas é isso. Então, só recapitulando, aqui a gente utiliza o Sum, a gente utiliza para fazer a soma normal de toda a coluna, o Average para fazer toda a coluna, o mínimo para pegar o valor mínimo da coluna inteira e o valor máximo para pegar o valor máximo da coluna inteira ali, caso a gente queira retornar aquilo com medida, tá? Como eu falei anteriormente, é bem básico aqui, é mais para a gente aprender as funções, mas no futuro, quando a gente estiver vendo outras funções, a gente vai conseguir combinar esses valores, fazendo com que a gente tenha maiores possibilidades aqui de manuseamento de dados. E é isso. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui na descrição. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar uma mensagem. Muito obrigado por acompanhar até agora. Se inscreva no canal e dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.